Paz do Senhor para todos os irmãos que estão ligados no canal A Geração da Última Hora. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Venezuela. Tem duas matérias que eu deixei aqui destacado para a gente ler e comentar. Nós podemos ver como se desenrolou no meio de semana a situação da Venezuela, e essas duas notícias são agora, no final de semana. Então vamos à primeira notícia. Maduro deixa exército de prontidão em caso de invasão dos Estados Unidos. Fala é a resposta às mobilizações convocadas pela oposição, lideradas por Juan Guaidó em direção de bases militares neste sábado. Então nós podemos ver que ele deixou o exército de prontidão. Ele disse que é para a invasão dos Estados Unidos. Não sei se ele acredita nisso, provavelmente ele nem acredita nisso. Ele está usando isso como pretexto para poder fazer barbaridade de novo com a população que vai contra ele, contra essa ditadura que ele instalou na Venezuela. Tanto que você pode ver que no subtópico aqui embaixo está escrito que é uma resposta às mobilizações convocadas e lideradas por Juan Guaidó. Então não bate a invasão dos Estados Unidos com esse movimento de rua só, movimento simples de rua. É o que eu penso. Nós podemos ver aqui ele e esses militares todinhos que se aliaram a esse sistema ditador, que praticamente vendeu a sua nação para esse ditador, rendeu. Ela é uma população presa em seu próprio país, não tem direito a sequer uma alimentação decente. Mas vamos continuar a notícia. O presidente venezuelano Nicolás Maduro convocou neste sábado, dia 4, as Forças Armadas para que fiquem a postos para defender o país de um eventual ataque dos Estados Unidos, coincidindo com mobilizações convocadas pela oposição, lideradas por Juan Guaidó em direção de bases militares. Será que realmente está coincidindo com a mobilização convocadas pela oposição? Será que realmente é uma coincidência? Ou será que é para uma repressão? Porque a ditadura não permite ter uma liberdade de expressão. É só ditadura. É só um que fala, os outros têm que ouvir, têm que aceitar. E era isso que queriam fazer no Brasil. Se o PT ganhasse com Haddad, provavelmente o Brasil viraria uma Venezuela. Mas graças a Deus eles não ganharam. Vamos continuar com a notícia. Acompanhado pelo alto comando e milhares de soldados, Maduro pediu que eles, abre aspas, estejam prontos para defender o país com armas na mão, se o Império Norte-Americano ousar tocar essa terra. Fecha aspas. Bom, podemos ver aqui que é o típico caso dos líderes comunistas. Eles sempre têm que arrumar algum inimigozinho para justificar as suas ações que são injustificáveis, que são uma barbárie. Mas eles tentam se justificar de alguma forma. Então eles criam algum inimigo para fazer isso. Continuando, abre aspas, união, coesão, disciplina, obediência, subordinação e fundamentalmente para a Constituição, o país, a revolução e o comandante em chefe legítimo, afirmou o presidente a cerca de 5 mil soldados, cadetes em sua maioria. Você vê, ele vem citar a Constituição, ele vem citar que é um chefe legítimo. Mas nós podemos ver que ele quis comprar o voto do povo com comida. Ele deixou o povo passar fome naquela eleição fajuta, quis comprar o voto da pessoa com comida. E a gente sabia que podia haver represália caso a pessoa dissesse não ali. Além de não conseguir um dinheirinho para comprar uma comida, coisa simples. Nós podemos ver que ele vai falar que isso é legítimo. Não é legítimo. Isso é crueldade. É uma coisa ilegal, imoral. Mas vamos continuar. Antes do discurso transmitido por rádio e televisão estatais, Maduro dirigiu um veículo militar em uma grande esplanada, onde funciona uma base de treinamento das Forças Armadas, em El Pao, no estado de Cojedes, na parte noroeste do país. E continuando, depois de um
fracasso, depois de um fracassado levante liderado por Guaidó, na terça-feira, o presidente reiterou o seu apelo à lealdade e exigiu que os militares fiquem de olho aberto quanto a traidores e a quinta coluna. Os generais e almirantes foram informados ontem. Lealdade. Eu quero uma lealdade ativa. Eu confio em você, mas olho aberto. Um punhado de traidores não podem manchar a honra, unidade, coesão e imagem do exército, afirmou Maduro. Quer dizer, o soldado ele não pode ter a escolha de ficar ao lado do povo. Tem que ficar por imposição ao lado deles. Ele vai usar os generais está tudo do lado dele, para forçar esses soldados a ficarem do lado deles, com essa covardia. Que é uma covardia que eles estão falando com o povo. E nós podemos ver que tem alguns que estão saindo. E esses caras, para mim, são heróis por ir para o lado do povo e não ao lado do Maduro. Mas para ele é traidores. E ele quer uma força ativa. O que é isso, uma lealdade ativa? É repressão. Se possível, até mata quem for querer sair do exército dele. Mas vamos continuar aqui com a matéria. Eles mantêm uma guerra de caráter não convencional para enfraquecer o país e uma conspiração com muito dinheiro para destruir e dividir a Força Armada Nacional Bolivariana de dentro com um grupo de golpistas traidores, afirmou o chefe de Estado. Você reparou que sempre quando esses comunistas vão falar alguma coisa para se defender e legitimar o que eles estão fazendo também, eles falam que tudo é golpe, golpe. Eles só sabem repetir golpe, parece que é um disco arranhado. Só fala golpe, mas a gente vê a situação como é que está a Venezuela. A gente vê que o verdadeiro golpista é ele, e não a oposição. Mas vamos continuar. Opositores convocados por Guaidó devem marchar neste sábado, dia 4, em direção aos principais quartéis venezuelanos, para exigir que as Forças Armadas deixem de apoiar o presidente Nicolás Maduro. Os manifestantes tentarão fazer uma proclamação pedindo aos militares que apoiem um governo de transição liderado por Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países. Então quer dizer, eles vão até os quartéis não para fazer violência, até porque eles não têm condições de bater de frente com o quartel, porque o povo lá aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil já, que foi desarmado. Então o povo não tem armas para se defender. Então seria uma derrota iminente. Então o que eles querem? Eles querem trazer os soldados, os militares para o lado deles, para aí sim tirar o Maduro do poder. Com isso botando o Guaidó como presidente interino. Guaidó diz que ele vai ser um presidente só de transição para um novo governo, que seria eleito democraticamente. Isso segundo o que ele afirma. Vamos continuar com a notícia. Não há confiança. O líder da oposição que liderou o levante, junto com outro nome importante do movimento, Leopoldo Lopes, libertado pelos insurgentes de sua prisão domiciliar e atualmente refugiado na Embaixada Espanhola, em Caracas, enfatizou a natureza pacífica das manifestações. Os distúrbios de terça-feira e os protestos contra Maduro na quarta-feira deixaram 4 civis mortos, 200 feridos e 205 detidos, segundo a Anistia Internacional. Juan Guaidó garantiu na sexta que o presidente Maduro submete os principais comandantes militares ao teste do polígrafo para confirmar sua lealdade. Não há confiança dentro do governo socialista, apesar das habituais manifestações de lealdade da cúpula militar, afirmou ainda. Então nós podemos ver que ele é igual aquela frase que muita gente diz, ele confia desconfiando. Então quer dizer, ele não tem aquela certeza que todo mundo está do lado dele, porque ele faz tanta barbárie contra o povo, está tão absurdo o governo dele, tão, vamos dizer assim, tão desgoverno, por assim dizer, que ele tem medo de qualquer momento ser deposto por qualquer um dos que estão próximos a ele. Então ele faz esse tipo de procedimento só para confirmar se realmente os caras são leais a ele. Aí nós podemos ver que é o fim da matéria. Vamos para a segunda matéria de hoje. Pompeu afirma que repressão de Maduro na Venezuela não tem limites.
Em mensagem publicada no Twitter, chefe da diplomacia americana reiterou o apoio dos Estados Unidos ao líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmou neste sábado que a repressão praticada pelo governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não tem limites e que forças do regime feriram fiéis ao atacar uma missa. Abre aspas para o comentário do secretário Mike Pompeo. A repressão cometida por Nicolás Maduro não tem limites. Forças do regime atacaram um serviço católico, entrando com motos na igreja, usando gás lacrimogêneo e ferindo muitos, escreveu Pompeo na sua conta. Eu acredito que nesse serviço católico aqui seja culto católico, né? Mas vamos agora à informação. Nós podemos ver que isso é algo incabível, fora dos padrões, é esdrúxulo, porque eu sou evangélico, não sou católico, mas eu acho que toda prática de cultuação a qualquer credo é entre a pessoa e o próprio Deus. Deus pode até não aprovar o que ele está fazendo, mas não sou eu que tenho que chegar lá e dizer que ele tem que estar fazendo isso ou não está fazendo. E nós podemos ver que Maduro, o movimento comunista, esse tipo de liderança, ele não aceita religiões, ele não aceita Deus, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Porque o movimento socialista e comunista tem como Deus o Estado. Então, logo o líder do Estado é que se levanta praticamente, entre aspas, como um Deus. E nós podemos ver que isso é uma coisa descabida. Porque qualquer manifestação, como as pessoas dizem, religiosa, tem o direito de se manifestar. A pessoa tem o direito de fazer o que quer. Se ele vai responder isso depois, ele Deus. Você não tem direito de chegar e agredir as pessoas e fazer essas barbaridades como o regime do Maduro está fazendo. Isso é desumano. As pessoas não podem comer, as pessoas não podem dormir em paz, a violência está em nível alarmante na Venezuela, e nem fazer as orações que essas pessoas costumavam fazer lá pode fazer mais, que ela é perseguida. Mas vamos continuar a matéria. Embora o secretário não tenha entrado em detalhes sobre o incidente, tudo indica que ele se referia à intervenção realizada no dia 1º de maio pela Guarda Nacional Bolivariana em uma igreja da diocese venezuelana de São Cristóbal. O bispo da diocese, Dom Mário Moronta, afirmou em comunicado que forças governamentais ingressaram com moto no templo quando a missa estava terminando e que a intervenção do pároco Jairo Clavijo impediu que a situação piorasse. Então, quer dizer, os caras não têm nem respeito, eles entraram com moto, fazendo uma algazarra no meio de um culto religioso. Eles não têm respeito a ninguém, nem nada. Mas vamos continuar aqui a matéria. Em mensagem publicada neste sábado no Twitter, o chefe da diplomacia americana reiterou o apoio dos Estados Unidos ao processo pacífico do líder da oposição, Juan Guaidó, que se proclamou presidente interino da Venezuela em janeiro e na terça-feira passada liderou um levante em Caracas. O assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, compartilhou na rede social um vídeo no qual o presidente Donald Trump expressava apoio à justa luta em busca da liberdade do povo da Venezuela e ameaçava Maduro a encerrar a brutal repressão. Então nós podemos ver que Donald Trump fez um vídeo dando apoio ao povo pela a sua luta de liberdade, mas não disse aqui primeiro, não disse que é intervir. Agora, nessa segunda aqui, ele ameaça Maduro para encerrar a sua brutal repressão, que é uma brutal repressão sim. Então nós podemos ver que, e para mim, isso é um jogo de palavras. Não acredito que vai ter uma intervenção militar dos Estados Unidos
na Venezuela, até porque causaria um conflito político até com a China, com a Rússia, com o Irã. Todos eles estão municiando a Venezuela. E a gente tem notícias disso. E tudo bem, muita gente vai dizer que Estados Unidos não é nenhum santo. Todo mundo vai dizer, por que os Estados Unidos então não ajudam as pessoas que estão passando fome na África por causa de governos ditadores? Sim, concordo. Há um jogo de interesses. Eles podem estar de olho no petróleo, sim, pode estar. Mas se isso for só um motivo, mas se a gente usar isso como um motivo só para libertar esse povo desse sofrimento, só pelo petróleo vai valer a pena libertar esse povo. E os Estados Unidos não vai entrar lá e roubar o petróleo. Ele vai primeiro passar por um governo de transição e vai ser eleito democraticamente, diferente do que o Maduro foi. E esse governo negociaria com os Estados Unidos. Ele não chegaria lá e roubar a Venezuela. Não seria assim. Mas vamos terminar aqui a matéria. Neste sábado, Maduro pediu para que as forças armadas venezuelanas se mantenham mais unidas do que nunca, após a tentativa fracassada de levante da oposição na terça-feira passada. Nós podemos ver como a mídia aqui, no caso o próprio 7 de 1, ele influencia nas suas palavras. Uma pequena manipulação, uma tentativa fracassada. Não é uma tentativa fracassada. A gente pode ver que isso vai ser um levante que vai ser feito várias e várias vezes. Porque eu garanto que o Guaidó não queria, nesse levante que ele fez na terça-feira, tirar o Maduro de uma vez por todas. Até porque não houve um planejamento para isso. Um levante na rua, não foi até na casa do Maduro tirar eles lá. E todo tipo de manifestação contra o exército, sempre o povo não vai se sair bem, porque o povo está desarmado. Lá eles lutam com paus e pedras. É o que nós aqui estamos, sem armas também, estamos desarmados. Se o Haddad assumisse com o PT e fizesse uma ditadura aqui também, a luta seria paus e pedras, não seria diferente. Nós não temos armas, não temos capacidade de nos defendermos. E vamos terminar aqui a matéria. A citação de Maduro para finalizar essa matéria, porque termina assim. Vamos lá, abre aspas para Maduro. Não somos um país frágil, nem desvalido. Somos um país com uma poderosa força armada nacional bolivariana, que deve estar cada vez mais unida, mais coesa e mais leal do que nunca. Fecha aspas. Disse Maduro em discurso no município de El Paú, no estado de Cojedes. Então, nós podemos ver que ele está apelando e muito também para o exército. Enquanto o Guaidó apela também para o exército vir para o lado dele, o Maduro também afirma para que faz apelo para o quartel ficar sempre do lado dele. Com esse discurso de pátria unida, de pátria que vai crescer, pátria está bem, e nós sabemos que não está. Nós podemos ver o que está acontecendo. Muita gente está morrendo de fome, teve casos que foi noticiado de canibalismo, pessoas que comem lixo, pessoas que matam gatos, cachorros e ratos na rua para poder comer, pessoas que invadiram zoológicos para matar os animais e comerem também, e os animais também já estavam desnutridos, todos macros. Então, nós podemos ver que esse cenário se concretiza a cada dia mais. Nós podemos ver que isso também, de certa forma, estava escrito na Bíblia. Aí muita gente vai falar, mais uma vez alguém vai falar de Bíblia. Sim, mas está na Bíblia. Tanto o temor dele dos Estados Unidos invadir, como essa fome e essa peste que está rodando toda a Venezuela. Por que peste? Porque há inúmeras doenças que estão proliferando lá porque não tem remédios para acudir a população. Não tem comida, não tem remédio, não tem nada. Então eu queria mostrar um trecho aqui da Palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, do versículo 6 ao versículo 8, que diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não os assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores.
Então nós podemos ver aqui ouvis de guerras, podemos ver aqui, e de rumores de guerra. Tem guerras, por exemplo, que eu vou postar um vídeo provavelmente amanhã falando sobre o confronto que teve hoje do Hamas com Israel, que Israel retrucou o ataque com bombas. Então, guerras. Rumores de guerras. Maduro com Guaidó ali, Estados Unidos, que engloba Brasil, Colômbia, toda a América Latina. Então a Bíblia fala para a gente olhar e não nos assustar, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, ainda não é o fim. Nós podemos ver que é um cenário todo construído para se levantar nação contra nação. Estados Unidos contra a Rússia, China contra o Japão, China contra os Estados Unidos, Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, Israel contra Irã e reino contra reino. Então podemos ver que está tudo uniforme, conjunto. Haverá fomes e pestes. Nós podemos ver na África, agora vindo aqui para perto de nós, na Venezuela, fomes, pestes, terremotos, recentemente teve nas Filipinas. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. E eu acredito que nós estamos nessa parte. Nós estamos no princípio de dores. E eu acredito que estamos caminhando para o fim. E é por isso que eu acredito que nós somos a geração da última hora. Então, esse é o vídeo que nós tínhamos por hoje. Agradeço a todos que tenham assistido até o final. Peço aos que não são inscritos que se inscrevam no canal. Deixem um like. Cliquem no sininho para receber as notificações de novos vídeos que ele lançar aqui no canal. De notícias, mais informação. E peço também que vocês entrem no Facebook e curtam a página no Facebook, a Geração da Última Hora. É só pesquisar assim, a Geração da Última Hora, colocar em busca de página que você vai achar. E eu queria agradecer a todos e não se esqueçam que provavelmente nós somos a Geração da Última Hora.